Fala pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês aí? Agora eu estou tentando aqui fazer uma live simultaneamente, tanto no Instagram quanto no canal Twitch TV. Né? E a gente acha que dessa forma a gente vai conseguir atrair mais gente, né? Porque a gente está aqui com um pouco de dificuldade técnica, né, para compreender essa plataforma nova em pouco tempo. Né? Então aqui já vai ser a terceira vez que a gente vai entrar aqui no ar, né? Para falar um pouquinho mais sobre o Força BR para quem não conhece. Então, se tiver aí o pessoal que ainda não conhece, não me conhece, né? Eu sou o Cris Pereira, eu sou o criador, produtor, idealizador do projeto. Já venho trabalhando com isso há mais ou menos aí uns 4, 5 anos, né? E a gente começou com um trabalho aí de criar uns super-heróis nacionais, né, para a gente ter um pouco mais de representatividade no mercado nacional e opção mesmo para competir com as editoras estrangeiras no sentido de dar uma opção vamos dizer, para o consumidor final brasileiro, que se ele busca alguma coisa diferente do que ele está acostumado a ver por aí, né? Então a gente vem trabalhando com uma qualidade alta de produtos, com profissionais aí de renome, muitos deles renome internacional, para a gente ter um produto final bem bacana para oferecer para todos vocês. Uma coisa importante, já que eu já queria destacar aqui, que eu já falei nas outras lives, é que a gente está oferecendo alguns pacotes, salvo engano são 11 pacotes, que estão lá no nosso site de venda, tá? Que é www.forcabr.com.br, tá? Lembra que o C cedilha não tem, então é ForcaBR. Então se vocês entrarem lá, vocês vão achar uma categoria que chama-se CCXP 2021 e lá vocês vão encontrar uma série de produtos, né, em destaque, e todos eles estão com descontos, vamos dizer, excepcionais devido ao evento da CCXP, né? Então eu deixo aí para vocês uma recomendação para quem tiver interessado em comprar, por favor, né, entre lá e faça a sua compra, tá? Bom, hoje eu queria, né, nesse momento aqui, nessa outra live, a outra live eu estava mostrando os produtos para vocês todos. Eventualmente eu posso depois fazer um stories aqui no Instagram, embora eu acho que quase todo mundo já tenha visto, né? Então hoje eu queria fazer, agora nesse momento, fazer um conteúdo mais informativo, que não necessariamente falar só sobre o Força BR, mas falar de criação de personagens super-heróis, que é um trabalho que eu estava desenvolvendo a respeito de um guia, né, para ajudar as pessoas a criarem seus próprios personagens, ou então, quem já criou, ter aí um refinamento ou aprimoramento de suas criações, tá bom? Então eu cheguei a preparar um documento aqui e eu vou dar uma olhadinha aqui que eu vou falando para vocês. Bom, eu imagino que a maior parte de vocês aí que esteja assistindo, ou agora ou mais tarde, eu vejo que muitas pessoas, por exemplo, que me seguem ali no Instagram, já tem seus próprios personagens, já criou seus próprios personagens, né? E às vezes eu pergunto a vocês, né? O que é importante durante a criação de personagens, hein? Vocês já se pararam para pensar? Eu vou ver só se eu coloco aqui, ó. Vamos colocar aqui nesse chat. Espera aí, só um minutinho. Colocando aqui no chat do... Ok. Coloquei aqui na nossa live do Twitch TV. Tá? Bom, então vamos lá. Vocês aí que estão assistindo, que vão assistir, imagino que a maior parte de vocês então já se deparou em algum momento na vida em criou seu próprio personagem, tá?
E esse personagem provavelmente deve ser um super-herói ou um super-vilão. E aí eu pergunto a vocês, né, o que vocês levaram em consideração quando resolveram criar esses personagens? Né? É uma pergunta, obviamente, que eu sei que a resposta não é simples, né? Mas então vou dizer, me antever aqui e vou passar algumas diretrizes que pelo menos eu acho, né, que são interessantes, que possam ser úteis, né, para caso vocês aí resolvam aprimorar suas criações ou realmente criar personagens do zero, tá? Os personagens do Força BR, todo mundo aqui já sabe, são personagens que eu procurei criar com muito zelo, muito carinho, né? E eles têm um grau assim de profundidade, não só, vamos dizer assim, fictício, mas também com alguns elementos reais, ficcionais. Eu acho bastante importante isso. Então vamos lá, eu vou falar algumas coisas aqui e aí vocês comentem se vocês tiverem alguma dúvida. Deixa eu só ajeitar isso aqui para poder ler os comentários. Tá. Ó, o pessoal tá criando um personagem aí, muito bom. Fiquem à vontade aí para fazer alguma pergunta, tá? Eu espero conseguir responder a tempo. Eu tô olhando duas telas ao mesmo tempo aqui, tá, galera? Então, só peço um pouquinho de paciência aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu faço alguns questionamentos aqui para vocês, então, durante a criação, né? Então, assim, o que tipo de personagem eu gostaria de criar, né? Qual que é a primeira ideia que me vem na cabeça? Aí eu me pergunto, já existe alguma coisa criada similar no nosso mercado nacional? Ou seja, alguém já criou alguma coisa similar a essa que eu estou querendo criar? Será que já existe? Qual que é o público-alvo? Qual que é o público-alvo que eu gostaria de atingir com esse personagem? Ele é um personagem mais adulto? Ele é mais infantil? Enfim, qual que é o esquema, né, de personagem que eu gostaria de ter como característica, né? Qual que é a mensagem que eu quero passar? Então vamos imaginar, eu tenho um personagem que a mensagem ele quer pregar, por exemplo, a paz mundial. Vamos dizer, a paz que não vem através da violência, por exemplo. É um tema difícil, é óbvio que é um exemplo que eu estou dando aqui, mas é importante a gente pensar em que poderia ser, né? E o universo em que esse personagem habita, ele é um universo real ou é um universo ficcional? Ou seja, que você está criando esse universo para ele especificamente, para que você tenha mais liberdade criativa, né? E qual que é o poder desse personagem, se é que ele vai ter? Ele vai ter superpoderes, super recursos? Normalmente as pessoas começam por isso, né? E outra coisa interessante é qual que é a característica marcante que esse personagem poderia ter, né? O que realmente difere ele de outros personagens? O que poderia ser? É uma aparência? É um trejeito? É alguma fala? Ou é algum comportamento? Né? É uma coisa interessante a gente se falar. E pensando em tudo isso, quais seriam as referências para você buscar um embasamento mínimo para você ter esse personagem de forma crível, né? Então, assim, como eu sempre digo, é importante a gente pesquisar um pouco antes de fazer nossas criações. Eu, particularmente, eu gosto de sempre de pesquisar os temas para que o personagem fique minimamente crível, mesmo no universo fantástico, né? Como eu falei anteriormente na outra live, por exemplo, o Ordem, né, que é um personagem que é tecnológico, né? Ele é um personagem que eu fui, por exemplo, pesquisar um pouco sobre energia atômica, energia nuclear, como que isso funciona, né? E para daí a gente poder pegar um conceito real e transformar esse conceito dentro do universo fantástico, né? De uma forma que, vamos supor, uma pessoa que entenda do assunto vai achar que ao menos alguma pesquisa a gente fez, né? E não fez tipo assim, ele voa porque ele voa, né? Mas ele voa por quê? Né? Ele muda, vamos dizer, a matéria do corpo dele, ele altera campos eletromagnéticos, existe algum tipo de telecinese que ele mesmo se projeta, fora, isso eu estou dizendo assim, se ele não tiver asas, por exemplo, ou algum tipo de equipamento, né? Então é uma coisa que pode ser que fique meio furada, pelo menos hoje em dia eu entendo que as pessoas já não compram qualquer ideia, né? Se a ideia não for um pouquinho mais elaborada, fica um pouco meio difícil da galera aí engolir, né? Pelo menos eu acho, não sei qual é a opinião de vocês. Então tá. Tendo essas perguntas em mente, né?
Só volto a dizer, não comecem a sua criação talvez pelo poder que o cara tem, né, o personagem tem. Mas comece a pensar assim, o que é o conceito, aonde isso vai atingir, enfim. É uma série de questionamentos que é importante, né? Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui uma tabelinha, só para deixar aqui claro uma coisa, eu cheguei a preparar um documento aqui, que é um PDF, que eu disponibilizei lá na nossa campanha do Apoia-se para todos os nossos apoiadores, e é um guia de criação de personagens super-heróis, tá? E esse material está lá, presente para todos os apoiadores, para a galera baixar à vontade e ler. E quem não baixou ainda estiver assistindo, depois entra em contato conosco, a gente mostra onde é que está. Mas se quem entrar na nossa página da campanha, vocês vão encontrar um negócio lá chamado mural. E o mural tem vários posts. E tá lá entre esses posts, né? Mas mesmo assim, se vocês não encontrarem, é só entrar em contato com a gente que a gente fala para vocês aonde que pode estar isso, tá bom? Vale lembrar que isso daqui é meramente a minha opinião, é a minha forma de enxergar. Obviamente, tem muita gente aí que já criou coisas excelentes e que simplesmente não fez nenhuma reflexão dessas que eu vou passar para vocês. E daí, as pessoas, assim, pensem que isso aqui seria como se fosse um guia para auxiliar, caso você não tenha muita ideia de por onde começar, tá bom? Então vamos lá. Então, o passo primeiro seria aquela concepção que eu já falei. O passo segundo seria a origem dos poderes desse seu personagem. Então você tem alguma coisa na sua cabeça, né? E aí eu já te pergunto, né? Eu selecionei aqui algumas categorias que você pode servir como um ponto de partida. Então poderia ser assim, ó. Primeira, seria genético, né? Ele nasceu com isso? Ele, porventura, ele possui algum tipo de disfunção? É uma raça diferente? Enfim, ele de fato é uma coisa inata dele. Ele já nasceu com aquilo. Talvez não tenha descoberto naquele primeiro momento, vamos dizer, a capacidade desse poder, mas é um poder dele, ele nasceu com isso. Aí, vamos supor, a menos que seja um tipo de raça, ou seja o que for, que essa seja uma característica marcante daquela raça, você teria que justificar por que ele tem esses poderes e não, vamos dizer, outros iguais a ele, né? A segunda característica que eu coloquei aqui é o alterado, né? Que é a mais comum de todas. O alterado é aquele cidadão comum que em um belo momento da vida dele passa por um clássico acidente, ou seja lá como que for, e ele, a partir daquele momento, a vida dele muda e ele passa a desenvolver capacidades diferentes, né, especiais, das quais até então ele não tinha essa capacidade, né? Esse aqui eu diria que a maior parte dos personagens entra nessa categoria aqui, que é um recurso muito simples de ser usado, né? Normalmente é acidente, logo eu virei super, né? A gente vê muito isso daí por aí. Eu tô dando risada assim, eu também já bebi dessa fonte várias vezes, tá? Então não fiquem constrangidos se a ideia de vocês for essa, que é uma ideia simples mesmo, né? Outro exemplo aqui seria o mágico, né? Que hoje em dia a gente tem aí exemplos no cinema muito marcantes a respeito de magia, né? A magia é um negócio legal de trabalhar, especialmente se você se embasar com alguma coisa real, né? A gente tem aí uma série de livros falando sobre magia. As magias estão ligadas a culturas diferentes, algumas delas até religiões. Então, se você for trabalhar com algum aspecto mágico, seria interessante você estudar um pouquinho sobre isso, né? Vamos supor que você queira fazer algum tipo de magia budista, de onde vem essa magia, como que ela é desenvolvida. É bacana essa ideia, tá? Outro aspecto seria o aspecto do tecnológico, né? Que é o personagem que efetivamente não tem poderes, mas ele tem recursos, vamos dizer, outros, né, externos ao corpo dele que fazem com que ele seja capaz de feitos incríveis, né? O tecnológico não necessariamente, a gente já pensa, né, num personagem com armadura ou coisas assim, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Um personagem meramente que usa armas, por exemplo, mesmo que sejam armas mundanas, ou ele usa um veículo, um robô, ele entraria numa categoria de tecnológico que é bem legal, né? A ideia de robôs, por exemplo, são bem legais, eu gosto bastante. Outra categoria seria o psíquico, né? O psíquico
é uma coisa bem legal, porque já existe muita coisa desenvolvida, descrita, criada a respeito disso. E como, vamos dizer assim, tem um pezinho na realidade, né? A gente tem estudos aí parapsicológicos falando sobre isso, tem muitas classificações, né? De quais são esses poderes psíquicos. E aí, no caso, então, seria só uma forma de você pegar isso que já existe, escolher quais categorias psíquicas se encaixam nesse personagem e colocar isso à frente, tá? Que é bem legal, eu acho bem legal isso aqui. Aí teria o alienígena, né? O alienígena ele é muito parecido com o arquétipo aqui do genérico, do genético, aliás, que é simplesmente algo que não é desse mundo. Logo, se não é desse mundo, qualquer coisa é possível. Então, assim, eu só diria assim para tomarmos cuidado com alienígenas, porque, assim, minimamente ele deveria ser diferente de um ser humano normal, né, na minha opinião. Então, assim, se você for pensar em criar um personagem alienígena, normalmente são os vilões, né, que são alienígenas, seria bacana se eles não fossem humanos de outra cor, por exemplo. Né? Seria legal se eles tivessem realmente Esse é um conceito, por exemplo, só um parênteses aqui, que eu gostei muito desses filmes dos Transformers do Michael Bay, né? Guardadas as devidas proporções, que o filme tem pontos negativos que todo mundo aqui sabe quais são, mas ele tem um conceito ali que eu gostei muito, né? Que é o conceito da tecnologia, como é que é chamada de quantum mechanics, né? Que é a mecânica quântica de um organismo artificial, né? Mecânico. Ou seja, aqueles robôs, na verdade, eles são vivos, né? E ao invés de eles terem ossos, músculos e tendões e sangue, eles têm aquelas partes que se mexem o tempo todo, que são, vamos dizer, alimentadas por uma energia que vem de algum lugar, sei lá de onde. Mas eu acho um conceito que foi... Eles não são robôs, propriamente dito, eles são formas de vida não orgânicas. E eu achei esse conceito, eu não sei se foi ideia do próprio Michael Bay, mas é um conceito genial, eu acho. Ou seja, eles são realmente robôs vivos, né? E não são robôs construídos, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho isso daí, poxa, quando eu vi que se tratava disso, eu achei legal porque eu assisti os Transformers quando eu era pequeno, né? E era meio bobo, né? Até então. Aí você percebe que os caras pegam o conceito e elevam esse conceito até uma coisa mais interessante e, poxa, parabéns, eu acho demais. Foi convidado, então seja muito bem-vindo. Próxima categoria aqui a de ser destacada é o desmorto, né? Desmorto ou conhecido como morto-vivo, né? O morto-vivo, pessoal, mais do que um zumbi ou seja lá o que for, também é interessante a gente trabalhar. Eu já mergulhei bastante nesse tema aqui que eu acho muito legal. Inclusive ele vai estar presente a partir do nosso capítulo 2 do Projeto Força BR, em que eu vou pegar os monstros que não são vivos da nossa cultura, do nosso folclore, que, vamos dizer assim, galera, se o pessoal aí não estiver me ouvindo, por favor, é só falar aí, tá? Tem uma pessoa ali que está dizendo que não está ouvindo. Muito bem. Então esse personagem, ele estaria então baseado nessa questão da não-vida, né? Que é uma pessoa que em um determinado momento estava viva e morreu e por um motivo sobrenatural qualquer, ele voltou à vida, mas não vivo, ou seja, morto-vivo. E morto-vivo, nós temos muitas características aí interessantes a serem abordadas, né? Como eu disse, a gente vai ter agora no próximo capítulo do Projeto Força BR um grupo de vilões, novos vilões, que são todos baseados vamos dizer, nessa premissa de desmortos, tá? A gente tem, por exemplo, logo de cara, né, na nossa cultura brasileira, do folclore nosso, a gente tem o corpo seco, né, nós temos o bradador, entre outros que são personagens folclóricos nacionais e que, sinceramente, eu acho muito legal. E eu bebi bastante dessa fonte aí para a gente desenvolver esse tema que é bem legal também. Aí nós temos o espiritual. O espiritual ele é um pouco relacionado com a parte de magia, talvez até um pouco com a parte psíquica, mas você pode realmente desenvolver ou espíritos desencarnados ou o próprio espírito do personagem, né?
ser capaz de acessar um outro plano de existência, ou seja o que for. Já é um conceito já um pouco mais difícil, delicado, porque ele não só tange, vamos dizer, um pouco de religião, mas ele também tange questões universais, né? Planares e tudo mais. Então, se você não tiver vamos dizer, uma boa justificativa para você colocar esse tipo de poder, ele pode ficar meio fraquinho, né? Para quem estiver lendo, né? Pelo menos eu acho, tá? Como eu volto a dizer, você escolher assim, eu quero porque assim porque eu quero, né? Sim, sim, sim. Nós já temos o orixá, sim. O Muzenza é o maior representante, né? Para quem conhece, tá aqui, ó, né? Para vocês verem, né? Aqui, ó. Esse personagem aqui, assim, o tema de orixás, de fato, eu não cheguei a mergulhar muito nesse tema, porque a minha intenção aqui é ir aos poucos desenvolvendo os personagens e mostrando mais a respeito de cada um deles, né? Então, para não ficar uma coisa muito convoluta de ideias, eu tô devagar desenvolvendo eles à medida que a história vai caminhando. Então, acho que é até mais legal isso, né? Porque fica sempre umas perguntas não respondidas sobre esses personagens que eventualmente o leitor vai descobrir à medida que ele estiver lendo. Né? Um exemplo é o Jaguaruna, por exemplo. Né? Quem leu nossa primeira edição, que é essa daqui, ó, né? Só vou pegar um rápido spoiler aqui para vocês. Cadê aqui, ó? Olha aqui. Essa cena aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Cadê? Essa cena aqui, ó. Dá pra ver, ó? Essa cena aqui, deixa eu colocar na outra câmera. Essa cena aqui, eu vou pôr mais para trás. Isso, essa cena aqui, no momento final em que o Jaguaruna está ali no combate, ele sente que o amuleto dele está vibrando de uma forma diferente e ele tenta, vamos dizer assim, suprimir esse poder para que ele não venha à tona e coloque tudo a perder, né? Então, logo eu não explico o que é isso, que poder é esse que ele não quer que use naquele momento, né? Então, é uma coisa legal de se fazer. Aí nós temos, continuando nossa listinha aqui, nós temos o Construto, né, que seria um personagem, esse de fato não biológico, que é um personagem que foi assim, efetivamente construído. Então, se a gente falar de robôs, por exemplo, um robô mesmo, ele poderia ser um Construto. Mas se ele for um robô como o dos Transformers, que eu falei agora há pouco, aí seria realmente um alienígena, porque tem uma vida não orgânica ali, autômata mesmo, né? Que é bem interessante. Então, o Construto nada mais é do que algo artificial que não é vivo, tá? Aí nós temos o dimensional, que é uma outra categoria também já um pouco mais complicada. O dimensional, ele não só pode falar, vamos dizer assim, a gente está querendo dizer assim, questões de tempo, espaço e realidade, tá? Aqui entram aquelas famosas ideias de viagem no tempo, realidades paralelas. Para quem gosta disso, isso aqui é um prato cheio, mas já aviso, tá? De antemão. Sempre que a gente mexe com viagem no tempo, realidades alternativas, né? A gente tem uma série de coisas para pensar, porque sempre existe uma possibilidade de ter uma realidade paradoxal, né? Ou seja, certos eventos, talvez ou eles estavam pré-determinados para acontecer independente do que você fez, ou se você comete uma determinada ação aqui, você destrói a outra timeline ou o futuro dela, né? E paradoxos, por exemplo, se você se encontrar, né? Você se encontra com você mesmo, o que pode acontecer, né? E coisas desse tipo. Então, realmente é uma coisa assim, se você quiser trabalhar com isso, é legal, mas precisa realmente estudar um pouco princípios como o da casualidade, tá? Que é bem interessante isso daí. E por fim a gente tem o cósmico, né? Que seria o cósmico, eu considerei aqui como por último, né? Que seria algo extremamente poderoso e mitológico como um semideus, né? Olha só que interessante. Então a gente pode estar falando de entidades cósmicas que podem ou não ter a ver com religião, podem ter a ver com outras raças mesmo, outras formas de consciência e tudo mais, ou então no aspecto de deuses mesmo, né? Então, por exemplo, a gente vai ter alguns personagens aqui nesse nível, mas aí muito cuidado, né? Eu diria, para lidar com esse tema aqui, para não banalizá-lo, né? Porque quando a gente entra nesse nível cósmico, né? A gente já entra num patamar assim de poder e de realidade muito além do que a gente está acostumado aqui. Então,
Quando a gente for trabalhar com isso, você precisa trabalhar outras questões, tá? É, por exemplo, questões existenciais, dilemas morais. Porque se você pega uma entidade cósmica e simplesmente ela sai na porrada com geral, né, pode ser que não fique muito interessante isso, a menos que essa entidade tenha um propósito, ela tenha certas limitações, ela tenha uma missão muito bem estabelecida. Né? Sim, vai ter um personagem que eu vou colocar que tem essa capacidade, assim, mas ele vai ser igualmente, vamos dizer, ele vai ter desvantagens igualmente poderosas, né? Então, mas vai ficar um pouco mais para frente isso daí. Porque eu tenho assim feito uma escolha narrativa em escalada, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo a história, personagens muito poderosos vão indo aparecendo. É como se fosse assim, a gente começa com um universo pequeno, né? Igual Força BR aqui. A gente começa a nossa saga falando aqui sobre um cara que quem leu viu, né? Cadê ele aqui, ó? Quem leu viu que se trata apenas de um nobre bastardo, né, que é o Dom Ferdinando, né? Esse cara aqui, ó, né? Então assim, primeiro assim, olha, é esse cara que é ser o rei do Brasil, tá bom? Então assim, começa com uma coisa bem, vamos dizer assim, mundana, né? Aí de repente esse cara, ele não é um cara normal, ele também tem poderes. E ele não só tem poderes, ele também tem aliados que têm poderes. E mais do que isso, né? Ele tem um cara ali que quem leu viu, que é esse cara aqui, né? Esse cara aqui, deixa eu até pegar o print dele aqui, que é muito bonito. Quem viu esse cara já percebeu que o Dom Ferdinando não está só, né? Que ele tem ali alguém muito poderoso junto com ele. Que é esse print é muito bonito aqui, ó. Tá vendo, galera? Vocês conseguem ver? Esse é o Kibungo. Né? Esse é um dos personagens assim que eu considero dos mais legais que eu criei aqui. É um personagem bem legal mesmo, tá? Com muitas possibilidades. Então, é isso, né? Então eu diria assim que então, quando você for escolher aqui o seu personagem, o seu vilão, tenha em mente esses conceitos, porque isso vai te ajudar não só no nível de poder que você está trabalhando, no nível de realidade, mas também se isso condiz com aquele tema, tá? Então, por exemplo, o meu personagem é um personagem vigilante urbano, então você não imagino que você não vai querer trabalhar com questões cósmicas ou dimensionais, né? Pelo menos eu acho, né? Se você conseguir fazer isso e misturar esses dois conceitos, parabéns, vai ser um tanto quanto genial, porque são coisas que normalmente não conversam, né? Pelo menos na minha interpretação aqui. Bom, aí o próximo passo aqui da nossa listinha, então só recapitulando, primeiro passo conceito, segundo passo origem, terceiro passo aqui seriam os arquétipos. Tá? O arquétipo é interessante, por exemplo, quem está acostumado aqui a jogar RPG, RPG de mesa ou RPG, como é que fala? De jogo de computador, né? De jogo de videogame, tipo MMORPG, né? Acho que é isso que o pessoal chama. Que aí vocês sempre vão poder criar um personagem e ele tem uma classe, ele tem uma categoria, né? Eu escrevi a palavra aqui arquétipo, né? Que na verdade é a mesma coisa, tá? Ele vai ser um modelo. Um modelo, então, por isso que é legal você ter isso em mente. Principalmente quando você trabalha com times, com equipe, é legal você trabalhar com arquétipos, porque daí cada personagem do seu time vai ter uma função, né? Isso é muito legal. Então você não vai ter personagens com características repetidas, né? Porque isso pode, né, bugar a cabeça de quem está lendo e tudo mais, né? E até, inclusive, pode atrapalhar você na hora de criar as dinâmicas desse grupo, né? Então, quais são os arquétipos que eu elenquei aqui, né? Seria o tático estratégico, que é o primeiro, né? Que seria aquele cidadão que ele não é um cidadão que aparece de frente, né? Ele observa o campo de batalha, ele analisa possibilidades, analisa adversários. Normalmente ele pode ser que ele opte por estratégias, vamos dizer, menos incisivas, menos diretas, né? Então é um personagem que normalmente é muito inteligente e ele avalia situações. É um personagem interessante, tá? Próximo arquétipo seria o lutador ou atleta, né? O lutador ou atleta é aquele cara que só sabe mesmo sair na porrada e quebrar tudo, o que é sempre importante ter, né? Porque uma história que a gente vai trabalhar sem ter o combate, ela tem que ser muito boa em outros aspectos para prender a atenção das pessoas. Porque quando você vê, por exemplo, super-heróis, você espera que em um momento eles vão sair brigando, né? Então, se os caras não brigarem, né, também
Não que isso seja uma regra, tem algumas histórias minhas que tem pouco combate, mas é bom que ele esteja presente, né? Por exemplo, na origem do Muzenza, né, quem leu, que é o meu combatente aqui mais top, né? Chega um momento da história dele que ele percebe que não adianta ele ser um mestre capoeirista super, vamos dizer, super fera aí, mas tem algumas questões que ele não consegue resolver na porrada mesmo, né? E aí, ele faz o quê? Né? Então isso é interessante, é legal a gente trabalhar com esses conceitos, né? Tipo, e agora? Né? Não posso quebrar ninguém? Não posso. E o que eu vou fazer, né? Legal isso. Próximo arquétipo seria o místico ou atirador, né? Esse aqui também é um arquétipo que a gente vê bastante por aí, que é o cidadão que fica mais afastado, normalmente protegido pelos amigos, e que é o cara que solta as bombas lá, tiro, seja o que for, né? Normalmente é também conhecido como canhão de vidro, né? Que é o cara que tem um poder ofensivo muito grande, mas em contrapartida, se alguém chegar nele, tchau, né? Ou seja, ele depende mesmo de ser protegido pelos amigos dele para fazer o que ele faz de melhor, né? Tem alguns jogos que chamam isso de DPS, né? Que seja o cara que realmente está lá só para, vamos dizer, de longe socar a bucha mesmo, né? E assim, se alguém chegar perto, ele é o primeiro a sair fora, né? É até interessante isso daqui. Aí depois a gente tem o tanque ou segurança. Esse aqui é o clássico, né? Que é sempre, né, aquele cidadão fortão, gigante, e é o cara que de fato protege os demais, né? E normalmente fica com a parte bruta do serviço, né? E que é sempre legal ter um personagem assim. Só que muito cuidado com esse personagem, tá, pessoal? O personagem tanque, fortão, que é resistente, muito forte, normalmente o pessoal faz esses personagens meio burros, né? Meio limitados demais, né? É legal desenvolver uma personalidade para eles e uma particularidade para que eles não sejam o arquétipo do lutador, por exemplo. Eles têm que ser mais do que isso, né? Então, eu, por exemplo, tenho dois personagens aqui assim, né, no primeiro grupo, que é o Jequitibá e o Pedroso, né, que é um vilão, e eles têm suas peculiaridades e características, né? Por exemplo, até eu acho bacana que muita gente já declarou que o Jequitibá é o seu personagem favorito, né? Para quem não conhece, que é esse cara aqui. Cadê? Cadê o Jequitibá? Aqui, achei. Esse cara aqui, né? Então, assim, poxa, se você falar assim, olha que legal, né? Esse personagem que num primeiro momento para muita gente parece o personagem menos interessante, porque ele é só uma árvore monstro gigante. Fala assim, poxa, esse aqui é meu personagem favorito. Que legal. Isso mostra que de repente as pessoas foram um pouco além do aspecto físico dele, né? Alguma coisa que ele fez ali ou falou criou alguma empatia, né? Isso é bacana. Próximo arquétipo aqui que a gente teria é o assassino infiltrador, né? Esse aqui é o personagem de fato furtivo mesmo, que não aparece, que no meu universo eu posso classificar justamente como parcialmente esse cara aqui mesmo, né, que eu acabei de mostrar, o Kibungo, né? O Kibungo ele é basicamente isso, ele é um cara que quase não aparece, faz as coisas lá tudo na surdina, por baixo dos panos. Quando a coisa esquenta, ele é o primeiro a fugir, primeiro a sair fora. Ele também costuma manipular bastante as coisas de bastidores, né? Então, esse é um arquétipo bem legal de ter também, né? Que é o personagem que resolve as coisas. E normalmente esse tipo de personagem faz as coisas sozinho, né? Tipo, não tem como um assassino infiltrador andar junto com um tanque, né? Tem, né? A gente sabe disso, mas uma coisa fica brigando muito com a outra, né? Aí nós temos então, depois o próximo arquétipo, que seria o líder nato motivador, né? Esse aqui é um arquétipo um pouco difícil às vezes de aplicar, porque ele poderia ser qualquer um dos outros, né? Mas normalmente seria aquele personagem que está lá para levantar a moral dos outros, né? Que está para levar a palavra de esperança, o comando certo na hora certa, o cara que representa a esperança, que tem uma visão otimista das coisas, né? E que de fato normalmente é o cara que, isso no caso dos mocinhos, né? No caso dos mocinhos é o personagem normalmente muito virtuoso, né? E no caso dos vilões, normalmente é o cidadão mais manipulador, o vilão mais inteligente e maligno possível, né? Que manipula todo mundo mesmo, usa todo mundo mesmo. Então, assim, e curiosamente, na maior parte das vezes, esse tipo de personagem não são os mais poderosos.
mas eles são perigosos por causa disso, né? Porque eles têm capacidade de mobilizar, né, os outros, né? E é bem legal trabalhar com isso aqui. Nós temos aí o apoiador suporte, né, que seria o personagem que está ali, que normalmente assim sozinho ele não teria tanta atuação, mas ele está ali mais para ajudar os seus colegas, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, eu diria que essa personagem aqui, apesar dela também se encaixar em outros arquétipos, eu diria que a Manari ela poderia ser o suporte aqui do Força BR, porque ela é a personagem que cura os outros, que protege os outros. Ela é a personagem que normalmente oferece conselhos, né, quando a coisa vai apertando, né? Então, é legal esse tipo de personagem que bacana de usar também, sabe? Normalmente são personagens meio centrados, são calmos, né? Eles são resolutivos, não. Eles são realmente, eles fazem o papel daquele amigo, né? Do ombro amigo. É legal esse personagem. Aí nós temos aqui o próximo arquétipo é o bruto enfurecido, né? O enfurecido bruto, obviamente, todo mundo já deve ter sacado aí. Eu poderia elencar que é esse nego aqui, ó, o Jaguaruna, né? Esse personagem aqui é aquele cara que não pensa muito e ele simplesmente sai na frente para quebrar tudo e depois ele pergunta. É um personagem normalmente que é muito eficiente no que faz, mas é um personagem que dificilmente mede consequências, né? Então, assim, faço, depois eu pergunto aí o que aconteceu, né? E é legal ter personagens assim, porque normalmente eles tomam iniciativa, né? Eles assumem riscos. Eles, por exemplo, quem leu a nossa edição número 2, que é a edição do Queimado, do Ordem do Queimado, vou pegar um spoilerzinho aqui para quem não leu, que é essa página aqui, ó. Nesta página aqui, ó, essa página da minha direita, não sei agora se é a direita de vocês, nessa página aqui, o que acontece? Quando o Queimado tomou conta da plataforma de petróleo e ela está pegando fogo, o Queimado, ele basicamente ele derrota o Ordem e está para derrotar todos os membros da equipe, né? E o Jaguaruna, ele se recusa a salvar as pessoas, porque ele acha que isso não é papel dele, porque afinal de contas ele não é um suporte, né? E ele, o que ele faz de melhor ali? Ele é um cara que não pensa muito e quer partir para agressividade, né? E então ele busca no campo de batalha a real ameaça e vai tentar sanar essa ameaça que é o Queimado. Então logo ele pensa, eu vou acabar com esse cara e aí fica a missão cumprida, né? Só que aí para a infelicidade dele, o Queimado o derrota, mostrando-se ser um personagem mais poderoso e que o Jaguaruna, por fato de não ter pensado que o Queimado estava ali no território dele, ele, vamos dizer, armou toda aquela situação e o Jaguaruna, sem pensar estrategicamente, foi derrotado porque subestimou a capacidade do adversário, né? Talvez numa outra situação isso não tivesse acontecido, né? Tem a cena final da edição número 1, que eu não vou falar que é um baita spoiler, tem ali uma ação do Jaguaruna que é, vamos dizer, fantástica, né? E aí, por fim, o último seria o equilibrado multitarefas, né? Que seria aquele personagem realmente híbrido, que ele faz de tudo um pouco, que, vamos dizer, ele fica ali naquela homeostase de, basicamente, ele não é bom em muita coisa, mas ele sabe fazer tudo, né? Às vezes um personagem assim pode ser interessante, principalmente o personagem secundário, tá, galera? Normalmente o personagem secundário entra numa situação dessa até para ser aquele cara que ajuda o herói principal, né? Então, vamos supor, você tem lá um exemplo aqui que eu não vou nem citar nomes porque todo mundo sabe. Você pega aquele personagem lá que ele é o piloto do herói, ele é o mecânico do herói, ele é o médico do herói, ele mexe lá nos computadores, fornece as armas. Então fica parecendo que esse cara faz tudo, né? Ele não é excelente em nada, mas ele faz tudo. Então acaba ficando assim um backup interessante, né? Vocês captaram aí que eu estou fazendo referência, beleza. Bom, eu gosto muito de trabalhar com números, né? Vou até mostrar para vocês aqui. Não sei se vai dar para enxergar. Deixa eu dar uma... Isso aqui é um card, por exemplo, que a gente oferece junto com o nosso material, né? Esse produto também está à venda lá no nosso site, tá? Deixa eu mostrar aqui na outra tela. No verso do card, a gente tem ali a origem do personagem, uma descrição dos seus poderes, os status dele e tal. Mas também tem o quê? Uns números aqui, né? Esses números aqui, eles estão referenciando as suas capacidades, né? Então, o que eu coloquei aqui para vocês saberem? Eu coloquei combate, força, agilidade, resistência, inteligência, carisma, energia e recursos, tá? Então, assim, por mais que isso aqui pareça alegórico,
Então, quando você estiver criando vários personagens, vários mesmo, e você mesmo talvez se perca em algum momento e fale assim, poxa, mas quem será que é mais forte? Será que é esse cara ou esse cara? É uma pergunta que eu sempre faço aqui para vocês, né? Que eu gosto de fazer essa pergunta. Por exemplo, ó, esses três personagens aqui, ó, que estão na minha mão, que é o Jaguaruna, o Muzenza e Pupiara. Tá vendo aqui, ó, esses três personagens? Qual desses personagens, na opinião de vocês, é o mais forte? Forte que eu digo assim, né, de força bruta mesmo, né? Qual deles seria o mais forte desses três aqui? Vocês conseguem adivinhar? Aí eu já respondo aqui para vocês. Então, é legal a gente ter aqui esse monte de parâmetros, porque daí quando a gente começa a criar nossas histórias, a gente já tem uma noção de quem é mais forte, quem é mais inteligente, quem é mais rico, quem é mais empático. Né? Então é legal isso, porque daí você já tem uma diretriz e um norte a seguir, né? Que não necessariamente serve só para você brincar de jogo de super trunfo, né? Igual a galera que acha que é serve para esse tipo de coisa também. Então, respondendo aqui a pergunta, né, que o pessoal já está respondendo aqui, esse aqui é o mais fraco deles, tá? Então, o Jaguaruna, ele é o mais fraco. Olha só que interessante. Apesar de parecer forte, ele não é tão forte, não é tão forte não, porque ele tem a força de um cara normal. Esses dois personagens têm exatamente a mesma força. Isso porque o Muzenza é um personagem que, vamos dizer assim, ficou mais forte por causa dos poderes dele. E tem a mesma força dessa criatura aqui, que é a Ipupiara. Então, é um negócio legal que fica interessante a gente saber para a gente criar umas situações interessantes. Né? Existe uma revista mais à frente ali, com a origem da Ipupiara, que vai ser a nossa edição número 7, que eu até já soltei a capa dela aqui nos nossos stories, em que tem um momento em que ela pega, a própria Ipupiara pega o Muzenza nos braços, né? Carregando ele sem dificuldade nenhuma, porque ela é tão forte quanto ele, né? E ele até acha estranho isso é bem legal. Então, por isso que eu acho legal, tá, galera? Assim, você criar atributos e números vai te fazer criar um gap, né, na verdade um cap, né, de atributos e estatísticas que vai sempre nortear para você criar esses personagens de forma mais crível e saber sempre quem é mais capaz no que, né? Isso ajuda bastante. Quarto passo aqui da nossa listinha, tá? Que são os aprimoramentos. Tá? Isso é uma coisa que eu percebo que muita gente se esquece. As pessoas usam de forma inconsciente, mas não de forma consciente. Tá? Então, assim, o que são aprimoramentos? Aprimoramentos são tudo aquilo que o personagem sabe fazer que não, vamos dizer, não se resumem a poderes, né? Então, assim, tá bom, meu personagem aqui, ele voa e ele solta raios. Beleza, ele sabe dirigir um carro? Ele sabe mexer num computador? Se ele precisar sair na mão com alguém, ele sabe dar um soco, um chute? Né? Ou ele sabe cozinhar? Então são coisas que a gente não pensa, mas que seria legal você tomar nota disso quando você for criar esse personagem. Então quem sabe fazer o quê, independente dos seus poderes? E dessas capacidades, né, desses aprimoramentos, quão bom esse cara é naquilo, né? Por exemplo, um personagem sabe pilotar motos, por exemplo. Mas ele é bom mesmo ou ele é só um piloto casual? Ele sabe pular com a moto, fazer acrobacia. Quem já assistiu o Globo da Morte que tinha no circo, né? Aqueles motoqueiros ficavam girando dentro de um negócio de ferro, uma coisa incrível lá. Tipo aquilo, né? Uns negócios muito loucos que você normalmente não teria coragem de fazer aquilo, né? Então, é uma coisa interessante a gente pensar, né? Então, assim, o que o cara sabe fazer? Né? Então, seria legal também a gente pegar um atributo e estabelecer uma magnitude, né, deles também. Então, assim, vamos imaginar assim, sei lá, de 1 a 10, de 1 a 5, sei lá, 1 a 3. Então, assim, eu, por exemplo, sei programar computadores, eu sei acessar sistemas, né, vamos dizer, ou então eu mexo com tecnologia, mas quão bom eu sou nisso, né? Quão mestre eu sou nisso, né? Então é como se fosse assim, você é um ignorante, você é um casual, né? Vamos dizer, curioso, você é um mestre naquilo ou você é um PhD, você sabe tudo sobre aquilo, você até desenvolve aquele negócio. Então é bom que isso seja interessante. Por que isso é interessante? Principalmente para os personagens que não têm poderes, tá? Por exemplo, se a gente pega lá o exemplo do vigilante urbano, né?
um vigilante urbano, que é o cidadão que sai com armas pela rua aí e sai passando fogo geral aí, né? Normalmente a gente vê a mesma tipo de característica, né? Que é o cara sabe brigar, sabe mexer com armas, tal, tal, tal. E a gente percebe um modelo muito parecido nesse tipo de personagem, né? Mas é legal a gente, como ele não tem poderes, então que recursos que ele tem fora aquilo. Isso é bacana da gente pensar, né? Pelo menos eu acho, né? Então eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês rapidamente, só para vocês saberem do que eu estou dizendo. Então a gente tem aqui a possibilidade de ter assim, ó, combate corporal, né, que seria a luta propriamente dita, ou com armas brancas, né, que são armas vamos dizer, de curto alcance, né? Aí o combate à distância, que seria de fato ou algum tipo de poder que você projeta, ou alguma arma, por exemplo, armas de fogo, né? Eu seria muito bom nisso. Aí seria assim, o estrategista é uma outra ideia. Estrategista é a capacidade rápida de você olhar para uma situação e já procurar a melhor solução de contorná-la, tá? Isso é interessante. Por exemplo, você olha assim, tem um cara que está escondido aqui, a rota de fuga é essa, se eu fizer isso aqui, o meu plano B vai ser esse. Isso aqui é muito interessante, tá? Outra coisa seria a furtividade, por exemplo. Eu sou bom em entrar em ambientes sem ser notado, né? Eu faço silêncio, eu me escondo muito bem. Isso é legal. Atletismo é uma coisa bacana também. O cara salta e dá um mortal, ele pula pela janela, ele consegue pular de um carro em movimento. Isso aqui, esse pacote inteiro primeiro que eu falei aqui, quando a gente pega um personagem urbano, basicamente ele tem tudo, né? Os caras são mestres em tudo, mas é legal a gente ter aqui uma certa divisão, né? Aí seriam os computadores que eu falei, né? Capacidade de manusear, é, programar, quebrar sistema, essas coisas. A parte social que é importante, por exemplo, o Muzenza, né? Voltando ao exemplo dele, ele é um personagem muito social, né? Ele é um cara que sorri muito facilmente, brinca muito facilmente. Então, normalmente as pessoas tendem a se afeiçoar a ele mais facilmente porque ele é um cara sociável, um cara agradável. E isso é um atributo que não são todos que têm, né? Um outro cara muito importante é o próprio Dom Ferdinando, que é o vilão da história. Socialmente ele é muito competente, porque ele convence pessoas através da diplomacia dele, né? Que é um cara todo, ah, vamos dizer assim, todo erudito, né? Com uma etiqueta muito bem desenvolvida, né? Aí nós temos aqui primeiro socorros, né, que é a capacidade de você se virar aí nos 30 se acontece alguma coisa. A concentração é uma coisa legal que a gente sempre pensa, né? Que é aquela coisa, sabe, lá Cavaleiros do Zodíaco, né? Quem assiste aí já vai saber, né? Que é aquele personagem que nunca desiste, o cara leva uma surra, levanta de novo e levanta de novo. Isso aqui é assim, até que ponto isso aqui é uma força mental ou é uma coisa, um aspecto físico, né? Legal isso aqui. Aí nós temos aqui a engenharia, né, que seria construir várias coisas e tal. Aí artes, que é uma coisa em off, mas é legal a gente colocar como background, tipo, o meu personagem é um pintor, eu é um músico. Quando você estiver criando a história dele, essa partezinha, por exemplo, pode entrar com background até para começar algum tipo de narrativa, algum tipo de história, né, que é legal. Aí eu coloquei aqui o pilotar, né, que seria como eu já falei, as áreas de conhecimento e as áreas de ofício, né? Então, o que o cara sabe? Ele entende alguma coisa, por exemplo, de geografia, né? Por exemplo, ele entende de biologia, ele vê um bicho na rua lá no escuro, mas ele não sabe muito bem o que é. Ah, é um rato, por exemplo. Mas será que é um rato? Não sei. Às vezes o cidadão não tem a menor ideia. Por exemplo, eu acho que tem jacarés no esgoto. Será que isso é verdade ou é lenda, né? Então, é bacana o personagem ter esse tipo de coisa também, né? Pelo menos eu acho. E os ofícios seria de fato o trabalho que o cara faz, né? Então assim, enquanto o cara não é herói, ele exerce que tipo de profissão, né? O que ele faz durante o dia ou não faz nada, não sei. Ele é sustentado pela carreira de super-herói. Porque o super-herói parece nós aqui no Brasil, né? A gente aqui no Brasil, principalmente criador, é assim. A gente é criador, mas a gente tem um outro ofício, né? É como se a gente tivesse uma dupla, como é que fala? Uma dupla identidade, né? Fica até curioso isso daqui. Então eu vou colocar meu nome aqui nessa lista aqui. Aí por fim, então nós temos aqui, ó, por fim não, né? Nós temos o quinto passo, que seriam os poderes e equipamentos, que é o que a gente já discutiu lá atrás, né? Vou passar rapidamente porque isso aqui é um ponto totalmente aberto, né? Pode ser o que exatamente você quiser, né? Mas uma coisa importante aqui, que seria o sexto passo, são as limitações, né? As limitações do personagem é que fazem o personagem se conectar com as pessoas, tá?
Então personagens com problemas reais, eles ficam parecendo pessoas reais. E isso é muito importante da gente desenvolver. Deixa eu só colocar um cabinho aqui. Eita, caiu tudo aqui. Só vou colocar um cabinho aqui. Só um minutinho, galera, que eu acho que tá acabando a bateria aqui da parada. Desculpe a queda aí, tá? Que se vira nos 30 também. Então, eu vou falando enquanto isso, né? Então é legal a gente pensar sempre numa limitação para os personagens, porque a limitação é que vai fazer com que esse personagem ele se conecte com o público, tá? E se conectando com o público, você vai conseguir ganhar a empatia das pessoas, né? Que é uma coisa importante. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo botar esse negócio aqui em pé. Agora tem um cabo aqui, eu vou segurar ele, né? Bom, seguindo então, pessoal, vou segurar aqui, vai ficar meio zoado, né? Mas aqui o cabo está bem embaixo dele. Vamos lá. Então, é legal a gente trabalhar com essa questão de limitações, tá? Limitações não necessariamente significa assim, olha, ele tem uma criptonita aqui, tá? Então, a criptonita acaba com ele. Mas seria mais interessante a gente trabalhar com limitações que sejam de origem social, emocional. Então, por exemplo, o cara tem uma fobia, ele tem algum trauma do passado, né? Ele sofre de algum tipo como é que eu posso dizer assim, de alguma patologia. Então, se você trabalha com isso, é muito bacana. Exemplo, a Ipupiara, né? A Ipupiara, que é essa personagem aqui, né? Todo mundo conhece. Essa daqui, né? Opa, vou segurar ela aqui. Essa personagem aqui, eu vou colocar na outra câmera aqui. Essa personagem aqui, que é uma personagem muito legal, ela tem uma limitação grave nesse aspecto que ela tem uma amnésia total. Ou seja, ela não se lembra do seu próprio passado. E isso é um jogo interessante porque você pode criar um drama em que a cada momento ela descobre mais pistas sobre o passado dela e que talvez esse passado não seja um passado muito agradável, né? Então, assim, pensem que se a Ipupiara constatar em algum momento que o passado dela, né, o condenaria, né? Será que ela seria expulsa do time dos heróis? Será que ela mesma teria vergonha de olhar para os amigos dela? Um negócio legal, viu? Eu recomendo que a criação de desvantagens interessantes é uma chave para você criar narrativas assim muito boas e explorar isso assim loucamente. Histórias, vilões podem se apropriar disso. Isso pode colocar o personagem em situações difíceis. Ordem, por exemplo. O Ordem, ele não controla os seus próprios poderes. Ou ele depende da armadura para controlar, ou ele, como químico, ele criou uma droga que ele toma e aí ele fica lá um tempo com os poderes inativos dele, né? Porque qual que é o medo que ele tem? Ele tem o medo de perder o controle, explodir e matar todo mundo, inclusive ele mesmo. Então, qual que é o drama dele? Ele quer se livrar dos poderes dele. Mas será que é bom isso, né? Todo aquele poder que ele tem vai por água abaixo, né? Então é um dilema. Então assim, eu fico poderoso porque tem inimigos aí poderosos aí fora que só eu posso derrotar talvez, mas ao mesmo tempo eu posso ser o pior inimigo de todos eles. E agora? Né? O que eu faço? Legal isso. Conceito interessante também, pelo menos eu acho, né? Então trabalhar em limitações, né, bacanas faz uma diferença bem grande. E aí por fim, galera, eu vou só passar rapidinho aqui porque o nosso tempo está acabando, que seriam os detalhes finais, né? Que seria o nome do personagem, o nome criativo, bacana, diferente. Se for um personagem nacional, eu recomendo que o nome seja um nome brasileiro, nem português, brasileiro, tá? O nome real do personagem, né? Qual que nome que é esse, tal, que é importante. Essa identidade dele é secreta, não é secreta. Aí você vai colocar aqui, ó, sexo, naturalidade, idade, altura, peso, enfim, você vai criando a carne, né, e os músculos desse personagem, né? Cor da pele, cor dos cabelos, cor dos olhos, o status civil dele, a origem dos poderes que a gente já colocou ali, né? Como eu comentei no começo, a característica marcante. Que característica marcante esse personagem tem que ele vai ser lembrado por ela? Legal isso. Personalidade, você pode escolher pelo menos uns 3 adjetivos, né, para ele que seria interessante, né? Porque isso aí já vai definir como que, por exemplo, um roteirista vai escrever sobre esse personagem, ou você mesmo no futuro, né? Se ele tem alguma afiliação a um grupo,
ou a um governo, a um país, ou a pessoas. Isso é importante. Aonde que ele atua? Ele tem uma base de operações, ele não tem? Como é que fica isso, né? A vida pregressa desse cara, né, desse personagem, qual que é? Tinha vida pregressa? Não tinha? Ele vivia do que antes, né? Isso é importante também. Vínculos familiares, ele tem alguma família? Não tem? Objetivos pessoais. O que esse cara, esse personagem quer? Ah, eu quero a paz mundial. Beleza, isso quase todo mundo quer. Mas o que mais que a gente pode explorar disso, né? Então, assim, eu tenho o meu objetivo aqui como meu time, mas também tenho o meu objetivo pessoal. E qual será que seria esse objetivo pessoal? Será que eu queria encontrar alguém que está desaparecido? Será que eu estou fugindo de algo ou de alguém? Será que eu possuo algo no meu passado que eu quero esconder de todo mundo? Enfim, um objetivo pessoal a ser alcançado alheio ao objetivo ou paralelo ao objetivo do grupo é sempre interessante, né? E é isso. E daí, por fim, é que a gente tem os antecedentes históricos, né? Que seria mesmo realmente criar uma historinha pregressa, muito bem feitinha, do que veio antes do momento em que esse personagem é apresentado para o público, né? Então você mostra lá o personagem numa cena de ação, mas você já tem que saber o que esse personagem viveu antes, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, né? Em que ponto da história esse personagem vai aparecer e o que veio já antes, tá? Então, como eu falei, na nossa edição número 1 do Projeto Força BR, a gente já, por uma escolha narrativa da minha parte, a gente já começa com a ação e eu não explico muito bem sobre quem são aqueles personagens, porque a ideia é que a pessoa veja o que está acontecendo no panorama geral e depois, aos poucos, ela vai descobrindo um pouco mais sobre cada um desses personagens, tá? É uma narrativa que eu acho legal, particularmente, né, porque faz você se envolver e querer saber mais sobre aqueles personagens, do que como é que chama, o arroz com feijão, que é começa o personagem com a origem dele, sei lá, ele na escola, ele no trabalho, aí acontece um acidente. Isso, pelo menos para mim, já é uma coisa que me deixa um pouco entediado, né? Então eu já começo com tudo a ação, o inimigo é esse aqui, os heróis são esses, mas quem são esses caras? Aí devagar a gente vai explicando, né, a história deles dentro dessa história maior, tá? Então, galera, assim, então mais ou menos é isso. Esse manual todo aqui que eu expliquei para vocês durante quase essa uma hora, ele vai ficar salvo aqui no nosso perfil do Instagram e vai ficar também salvo lá no nosso Twitch TV, que a gente está deixando esses vídeos lá para CCXP 21, tá? Então, esse manual está disponível para todos aqueles que são apoiadores da nossa campanha no Apoia-se, tá? Quem é apoiador aí está assistindo e não tem e quer ter e não achou, fala com a gente que a gente manda para vocês o link de onde é que está direitinho, vocês baixam lá, leiam. E aí vocês podem pegar isso aí, brincar à vontade com seus próprios personagens e criar, né, vamos dizer, as suas próprias versões aí desse manual, que vale lembrar, essa é a minha opinião, é a minha forma de criar, né, de organizar, porque isso, galera, só um detalhe rápido aqui, me ajudou muito, porque quando eu criei meus personagens, quando eu ainda era bem jovem, o que salvou, vamos dizer, o tempo que passou, né, depois de décadas aí, foi justamente o fato de que eu organizei esses personagens mais ou menos dessa forma. Então, quando eu peguei esse material depois de décadas, eu falei, ah, tá, lembrei, o poder desse cara é exatamente isso, a limitação desse cara aqui é exatamente essa, a história desse cara é essa. E isso ajudou muito, tá, galera? Muito. Porque senão você fala, putz, tá bom, era aquele cara que voava e soltava raio pela mão. Ferrou. Aí você não tem nada mesmo, você só tem um conceito básico. Então, por isso que é importante, se você quer desenvolver esse lado seu de criador de personagens, eu aconselho fortemente a você investir um tempo e um pouco de reflexão sobre isso, para você criar algo realmente legal, marcante, pelo menos assim a gente espera, né? Tá bom, galera? Então, ó, lembrando que o nosso site, que é o www.forcabr.com.br, está lá com vários kits de promoção especial para CCXP, tá? E já solto aqui a nossa promoção relâmpago de hoje, que é mini em dobro, tá? Quem comprar uma miniatura dessas aqui, ó, que é uma miniatura verdinha, que a gente tem duas opções lá, que é ou é o Ordem e o Muzenza, ou Jaguaruna e Ipupiara. Compre uma dessas. Minto. Você vai lá. Oh, desculpa, pessoal. Vocês vão lá, tem um kit, chama Kit 1 Miniaturas, que vem as duas. Tá? Esqueçam o que eu falei.
você vai e compra esse kit, que é o kit miniaturas 1, que são as miniaturas verdes, e você pode digitar um cupom chamado Mini em Dobro, tá galera? Presta atenção. Vocês compram esse kit miniaturas 1, que é o que vem com as duas verdes, que são 4 miniaturas, 2 kits, e vocês digitem no campo Mini em Dobro, que aí vocês vão ganhar 50% de desconto, ou seja, é basicamente comprou uma, ganhou a outra. Aproveitem que isso aí é um cupom limitado por questão aqui da CCXP, tá? A gente está fazendo isso para a galera ter aí um bônus a mais nesse momento, mas todo mundo, obviamente, que segue a gente e tal, apoia ou segue aqui nas redes sociais, a gente queria oferecer isso aí para vocês também, tá? Então, é a melhor oportunidade possível para vocês conseguirem adquirir esses personagens aí para ter para vocês colecionarem, jogarem, pintarem, etc. E eu te garanto aí que vocês vão ficar impressionados com a qualidade desse produto na hora que chegar na mão de vocês. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, desejo aqui um forte abraço, tudo de bom para vocês. Amanhã a gente vai esquematizar outras lives. A gente está com um probleminha aqui de configurar aquela agenda lá, então a gente vai aparecer e fiquem ligados aí que amanhã a gente pretende fazer mais umas lives aí, falar sobre outros assuntos também e soltar mais umas promoções relâmpagos aí. Então, ó, lembrando, mini em dobro lá no nosso site, que quando você for comprar o kit de miniaturas 1, você compra o kit de miniaturas 1, digita no cupom mini em dobro e você vai ganhar 50% de desconto, mais o desconto que já tá lá, viu? É um descontaço, viu? Aproveitem. Tá bom, pessoal? Então é isso. Deixo a vocês aqui meu grande abraço, uma boa noite para vocês. Fiquei muito feliz, né, que a galera aí veio bastante gente assistiu. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Se vocês quiserem se aprofundar mais nessa questão, eu aconselho mais uma vez a adquirirem esse manual que a gente tem aqui para os apoiadores da nossa campanha no Apoia-se, tá? E aí a gente vai conversando, porque a nossa comunidade ela é bem unida, né? Eu estou sempre aberto, né, a conversar com a galera, o pessoal aí sabe disso. E é isso, tá bom, pessoal? Então amanhã a gente volta aqui na CCXP com mais lives e tal, falando sobre outros assuntos, e aí a gente vai conversando, tá? Gostei muito, foi bem gostoso, falaria mais tempo até sobre isso, mas daqui a pouco vai acabar aqui a transmissão, tá? Então grande abraço para vocês, boa noite, tudo de bom para vocês.